Que tal a gente abrir a caixa preta do poder no Brasil? Hoje vamos entender a fundo a engrenagem que realmente comanda a Câmara dos Deputados, explorando cada peça dessa máquina. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é? Porque por trás das câmeras, dos discursos acalorados que a gente vê na TV, existe uma estrutura, uma máquina invisível que decide o que vai virar lei e o que vai ficar para sempre na gaveta. É nessa máquina que a gente vai mergulhar agora para entender como ela funciona de verdade. Para decifrar esse sistema, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, o centro de comando. Depois, vamos dar uma olhada no poder que se concentra nas mãos do presidente. A gente vai ver quem põe ordem na casa, conhecer os grupos que pensam em temas mais específicos e, finalmente, entrar nas verdadeiras fábricas onde as leis são moldadas. E tudo começa aqui, o cérebro de toda a operação. O verdadeiro conselho de administração que dita as regras do jogo é a chamada mesa diretora. Olha, no papel, o segundo regimento interno, a mesa diretora dirige os trabalhos. Mas, na prática, ela faz muito mais do que isso. Ela gerencia absolutamente tudo, desde as votações até o orçamento. É como se fosse o poder executivo dentro do próprio legislativo. E quem faz parte desse grupo tão seleto? São 11 parlamentares, eleitos pelos próprios colegas. Um presidente, 2 vices, 4 secretários e mais 4 suplentes. É um time enxuto, mas que tem a responsabilidade de garantir que toda a gigantesca engrenagem da Câmara continue funcionando. E é aqui que o negócio fica sério. O que está neste slide é só um resumo. Pensa só, a mesa pode, por exemplo, declarar a perda do mandato de um deputado, pode questionar leis no Supremo Tribunal Federal e ainda controla todo o dinheiro da Câmara. É uma autoridade imensa, que vai muito além de só organizar os debates. Agora, vamos dar um zoom na figura mais poderosa desse tabuleiro, o presidente da Câmara. Se a mesa diretora é o conselho, ele é o maestro que rege a orquestra inteira. O poder mais visível, e talvez o mais forte de todos, é o controle da pauta. É o presidente quem tem a caneta para decidir o que entra em votação e o que fica de fora. Com isso, ele não apenas organiza a semana de trabalho, ele define a agenda política do país inteiro. E no calor dos debates no plenário, ele é o juiz final. Ele interpreta as regras, ele dá e tira a palavra dos deputados e resolve as famosas questões de ordem. Basicamente, são aquelas disputas sobre como a votação deve seguir. Uma decisão dele, ali, na hora, pode mudar completamente o rumo de uma votação. E tem mais. Antes mesmo de um projeto chegar ao plenário, ele passa por outra decisão fundamental do presidente. Para qual comissão o projeto vai? E essa escolha, que parece só burocracia, é pura estratégia. Pode ser o caminho para uma aprovação rápida ou para um projeto ser esquecido para sempre. E agora, o ponto que muita gente até esquece, mas que é talvez a atribuição mais poderosa de todas. O presidente da Câmara dos Deputados é o segundo na linha de sucessão da presidência da República. É um poder que vai muito, mas muito além dos muros do Congresso Nacional. Ok, com tanto poder concentrado assim, fica a pergunta, né? Quem fiscaliza os próprios fiscalizadores? Pois bem, a Câmara tem os seus próprios vigilantes internos para tentar manter a ordem e a ética. Como a gente pode ver, esta fiscalização se divide em 3 partes. O Conselho de Ética é tipo um tribunal interno, que julga a conduta dos próprios deputados. A ouvidoria é a porta de entrada para as reclamações vindas da sociedade. E a Procuradoria funciona como a advogada da Câmara, defendendo a imagem da instituição. São 3 mecanismos de controle diferentes. Mas a Câmara não vive só de regras antigas. Para conseguir lidar com as pautas do século XXI, ela criou estruturas mais modernas, mais especializadas. São as secretarias temáticas. A lógica por trás delas é bem simples: criar centros de debate para garantir que certos assuntos importantes não acabem se perdendo na correria do dia a dia legislativo. E os temas são bem variados, bem atuais: direitos da mulher, juventude, transparência, inovação. A meta de cada uma dessas secretarias é aprofundar as discussões e articular políticas para que esses assuntos ganhem força e cheguem ao centro do processo de decisão. Bom, chegamos agora na verdadeira sala de máquinas, talvez a parte mais crucial de todo o processo legislativo: as comissões. Se a mesa diretora é a sala de comando, as comissões são as oficinas onde as leis são de fato construídas, analisadas e ajustadas pelos especialistas.
Basicamente, a gente pode dividir as comissões em dois tipos. As temporárias, como o nome já diz, têm prazo de validade. Elas são criadas para uma missão específica, como as famosas CPIs de investigação, e depois deixam de existir. Já as permanentes são o coração da Câmara. Elas funcionam o tempo todo e são divididas por áreas como saúde, educação, justiça e por aí vai. E o poder que elas têm é impressionante. Elas não servem só para debater projetos. Elas fiscalizam o governo, podem convocar um ministro para dar explicações e abrem as portas para a sociedade participar através das audiências públicas. É aqui que o legislativo mostra sua força de controle e de representação. E aqui tá, talvez, o maior segredo do poder legislativo. Muitas, mas muitas leis mesmo, são aprovadas em caráter conclusivo. Sabe o que isso significa? Significa que se a comissão aprovar um projeto, ele vai direto para o Senado, sem nunca precisar ser votado pelos 513 deputados no plenário. É um poder gigantesco que é exercido quase sempre longe dos holofotes da mídia. No fim das contas, o que a gente viu aqui não é só burocracia. Essa arquitetura toda de poder, essa estrutura complexa, é a verdadeira maquinaria que define as políticas públicas do Brasil. O jogo de verdade acontece aqui, muito antes da maioria de nós sequer ouvir falar de um projeto de lei. E isso tudo deixa a gente com uma grande questão para pensar. Nesse sistema tão complexo, onde mora o poder real? Será que ele está na caneta da liderança, que controla a pauta e o ritmo das coisas? Ou será que ele está no trabalho minucioso dos especialistas, nas comissões, que moldam as leis em silêncio? A resposta provavelmente está na tensão constante entre esses dois mundos.